Fala, meu amigo Renato Peçanha, mais um capítulo aqui, mais um vídeo do Conexão Leopoldina. Ruína de hoje, não é, na verdade, não é uma ruína, é um momento cultural. É a Momento musiquinha, cultural. momento Chegamos nesse cultural. momento, finalmente. Chegamos nesse momento, e aqui estou trazendo esse filme que eu assisti esse final de semana, chamado Filhos da Esperança, e que está aí protagonizado pelo Clive Owen, ainda novinho, é um filme de 2000 entregue idade, né? 2006. Renato, fica à vontade. Renato é o nosso especialista em cinema. Ele tem Ah, capacidade é. de poder falar. Fica à vontade. Bom, Filhos da Esperança, ele se passa num futuro distópico, um futuro que nem é muito à frente do tempo como a gente está acostumado, né? Ainda dentro dos anos 2000, em que a população está envelhecendo e que as crianças simplesmente pararam de nascer. Não nascem mais crianças. Você, com 18 anos, ainda está considerada, inclusive, um bebê, que é uma situação muito bizarra no filme, que é quando o ser humano mais novo da história morre, que era conhecido, tinha um epíteto de bebê, ele morre e a raça humana fica desesperada. E aí esse personagem do Clive Owen, que é um cara que leva uma vida burocrática, ele tinha sido parte de um, não é spoiler da isso, ele tinha sido parte de uma espécie de grupo radical, um grupo separatista, que surgiu quando a crise dos nascimentos foi instaurada. Um belo dia ele descobre, com a ajuda de uma ex-companheira, que existe uma mulher grávida. Depois de quase 30 anos aí, mais de 30 anos na verdade, uma mulher apareceu grávida, ninguém sabe como. Quer dizer, como uma pessoa engravida a gente sabe, mas ninguém sabe como o caso dela deu certo, já que ninguém mais conseguia engravidar. E aí ele tem uma missão, e essa missão é levar essa mulher para ter o parto num lugar seguro. E aí envolve toda uma questão política, que eu não posso falar aqui que vai ser dar um spoiler, em que o simples fato dele levar ela para um lugar seguro já torna a situação complicada. Quando a questão política entra em jogo, vira uma coisa meio que tem que virar um Jack Bauer aí para poder dar conta de um problema que surge. E aí o filme ele é tecnicamente impecável, porque ele é muito cheio de planos e sequências. Claro, o filme tem as suas costuras invisíveis e tudo mais. Quem já viu o making of do filme no YouTube vai entender do que eu estou falando, mas tecnicamente, em termos de história, é uma história muito objetiva. Na verdade, até como você comentou, né, é uma história que traz uns elementos muito à frente da para a época que ele foi feito, né? Eram discussões que não estavam em evidência, como questão étnica, questão decolonial, tinha toda uma questão de gênero aí também E por envolvendo a quê? história. Tem como falar um pouquinho? Fala aí. Não, fala aí você. Não, eu falei, pô, você tava com o filme mais fresco na cabeça, pô. Você viu há pouco Não, tempo? então, não, mas aí eu tô provocando, amigo, que realmente o filme é impecável, né? E aí eu tô meio, já tinha assistido esse filme várias vezes, mas assistir esse filme depois de a gente ter passado por uma pandemia e tendo em vista agora, né, todas as discussões de gênero e também em relação à negritude é sensacional, faz muito sentido, né? Tem alguns poréns que é tudo centrado na Inglaterra, a Inglaterra, como sempre, assim, a Inglaterra e os Estados É, Unidos sempre, mas sabe como é, né? Centralização do mundo. Mas é realmente, como o Renato falou, não se sabe o porquê, não deixa muito claro, também não lembro, exatamente por que que não se pode mais procriar, né? A espécie humana não consegue mais fazer esse tipo de reprodução. Mas a reprodução vai ser conseguida justamente por conta dessa atriz, que vocês estão vendo aí na imagem, e que ela é negra, né? Então é muito interessante isso, né? Acho que bastante em sintonia com as discussões que a gente vem tendo hoje. Então, chama a atenção e deixo aí como a minha recomendação. Aí logo prontamente eu entrei em contato com o Renato, que é o nosso comentador aqui de cinema, especialista de verdade, e aí queria saber a propensão dele. até um convite aos nossos espectadores, né, pessoal, as 10 pessoas que nos assistem, ver esses filmes pós-apocalípticos durante a pandemia ganhou um novo significado. É aquele momento em que a estética do filme extrapola para aquilo que quem faz o filme, o autor do filme, faz conscientemente, e não é só é, aquele elemento chapado no filme, aquele elemento que não se modifica, aquele elemento que é fechado. Os nossos próprios contextos eles vão dialogando com essas estéticas de outra forma. É possível extrair outros sentidos dessas estéticas, sabe? O filme é uma coisa muito mutável, seja por um aspecto consciente, alguns teóricos não gostam, mas eu acho que há um aspecto que a gente pode chamar de inconsciente ou latente nessa história também. E numa situação como a gente passou de pandemia,
da humanidade aí caminhando por um colapso, essas histórias, essas estéticas principalmente, elas adquirem um novo sentido, uma nova roupagem. Então, rever esse tipo de filme depois de uma pandemia faz a gente repensar opções estéticas, possibilidades de diálogo, sentidos de determinadas estruturas narrativas. Então, você vê aí o filme extrapolando seus contextos por motivos que muitas vezes fogem ao controle de quem realiza. E aí entra mesmo no circuito do público se apropriar. A gente qualquer dia vai fazer aqui uma lista desses filmes pós-apocalípticos, como é que eles estão sendo vistos agora durante a pandemia, e até aqueles filmes que falam de futuros ideais, utópicos. Verdade. Qual o sentido da gente continuar pensando isso quando a gente viu a humanidade quase à bancarrota por causa de um vírus? Então, assim, um exercício mesmo teórico, imaginativo, assistam Filhos da Esperança. Quem puder, leia a repercussão do filme quando ele foi lançado e assista o filme agora e fale aí sobre o que você sentiu, sobre o que deu para perceber, porque é uma proposta interessante. Então é isso aí, pedir para os nossos 10 os 10, enfim, né, pessoas que nos acompanham aqui, as 10 visualizações que a gente tem, mais os Na quatro. verdade, oito, porque na verdade oito, que dois são nossos. E quatro curtidas. Mas na verdade duas, porque quatro é nós dois, mas enfim. E aí então a gente recomenda demais. É um excelente filme e muito bonito assim, do ponto de vista técnico. Dá para ver trabalho com a câmera, o cenário, a própria Sim. computação gráfica, não é uma coisa exagerada. É isso. Quer que eu fale do Cara, filme? Não é melhor não, né? cara, eu acho que é um filme de uma leva onde a computação gráfica não deixava o filme parecer um videogame, sabe? Eu, Exatamente, eu, exatamente. eu tenho na memória essa computação gráfica que era mais discreta, era mais bem encaixada. Hoje em dia, Exatamente. os Concordo. filmes É acabam muito parecendo uns exagerado. jogos de videogame. Pois é, verdade. Bom, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então tá bom, meu amigo. Um abraço. É Um isso. abraço.